Eu vou falar para vocês hoje sobre a emoção raiva. Novaco, que era o especialista da raiva, ele fala que a raiva tem uma função muito importante na nossa vida. Por quê? Porque ela nos dá possibilidade de nos expressarmos, de falar sobre o que pensamos e o que sentimos. Então a raiva, ela tem uma função comunicativa na nossa vida. Só que muitas vezes a raiva, ela é expressa ou interpretada como agressividade. E essa é uma linha muito tênue, uma linha muito fina. Até quando você consegue expressar sua raiva? Ou seja, ser agressiva ou agressivo, né? Essa fronteira, ela é bem difusa, porém a raiva nos coloca em ação. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas que quando sentem raiva, elas se colocam, elas se propõem a fazer, né? Por exemplo, né? Fui traída. Tem um sentimento de raiva pela pessoa que me traiu. Então, o que eu faço? Ficou mais fácil me separar. Ou seja, me irritou tanto que chegou o momento que eu fui lá, né, e falei, né? Eu coloquei para fora. Porém, aí é que tem esse limite, essa fronteira, né, entre a agressividade e a expressão daquilo que você está sentindo. Por quê? Se você está com muita raiva, né, ou com muita coisa acumulada, normalmente a tua expressão, ela é muito carregada, ela é muito agressiva, excessiva, digamos assim, né? Assim, agora, se você de alguma forma vai falando, né, o que te gera desconforto no decorrer do que vai, né, andando, o que vai acontecendo, você vai percebendo que tudo aquilo vai ficando mais tranquilo de ser falado, de ser expresso, de ser colocado para fora. Né? Novaco, né, ele diz que existe 4 tipos de provocações, né, que desencadeiam a raiva dentro de nós. Uma delas é um sentimento de frustração, ou seja, né, incapacidade de mudar uma situação. Por exemplo, você fez um teste de uma prova e tirou uma nota baixa. Isso pode gerar raiva, porque você ficou frustrado. Mas ao mesmo tempo, você não tem como mudar. Isso é só um exemplo, mas tem vários, tá, gente? Aquela situação, né? Um outro tipo, né, que gera raiva são os eventos irritantes. Barulhos. Se você mora em apartamento, por exemplo, barulho no andar de cima, barulho na rua, música alta dos vizinhos, você já falou várias vezes e as pessoas continuam fazendo a mesma coisa. Então, esses eventos irritantes podem ser o gatilho para raiva que você tem guardada dentro de você. Um outro tipo de provocação de raiva é verbais, né, e não verbais, ou seja, um comentário engraçado ou até mesmo irritante de um amigo, né, um carro, né, que ultrapassa, ou um carro que dá aquela buzina, né, que te dá ao mesmo tempo susto e raiva, né,
ou motorista sem paciência. Então são provocações verbais e não verbais. E o outro tipo de provocação de raiva são as situações de injustiça, situações em que as pessoas não recebem o corretivo que a gente sente necessário que tivesse, né? Por exemplo, uma crítica que alguém te faça, descabida, né? Ou até mesmo um exemplo, alguém sofreu alguma injustiça ou alguém morreu de uma forma, né, de uma maneira violenta. E de certa maneira, a pessoa que causou o dano não foi punida, não foi, de certa forma, julgada de maneira, né, adequada. Pode ser também um fato que provoca raiva. E falando sobre isso, eu gostaria que você pudesse ir olhando para dentro de vocês, assim como todas as emoções, e trazendo na sua mente quais são as situações do teu dia a dia. Vai ficando presente para quais são os gatilhos que ativam a raiva dentro de você. A raiva é sempre uma sensação que tem, né, vários componentes, né? Então eu vou dizer 3 componentes. O primeiro componente é o pensamento avaliativo, né? Aconteceu algo, você tem um pensamento de avaliar. O componente é o de reação física, o seu corpo se movimenta do comportamento de raiva. É como você reage efetivamente à raiva. E esses 3 componentes, eles são determinantes para como nós vivenciamos a raiva no nosso dia a dia. O pensamento avaliativo é como nós interpretamos situações e essas interpretações está vinculada às nossas crenças, aos nossos padrões de pensamentos, aos nossos padrões de sentimento. Então, existe uma provocação e então você vai fazer uma leitura, vai fazer a partir das suas crenças sobre aquilo que está acontecendo. E é o comportamento de raiva, é como você vai lidar, né? Vai avaliar aquilo, vai lidar verdadeiramente com aquela situação, colocando para fora a raiva. E tem pessoas que lidam colocando para dentro e guardando ela como mágoa. Exemplos: o marido não faz aquilo que a pessoa gostaria que ele fizesse. Isso é uma situação de provocação. Situações que você já falou, né, várias vezes e a pessoa continua fazendo a mesma coisa, né? Então, esses eventos irritantes podem ser o gatilho para a raiva que você tem, que já está guardada dentro de você, né? Está guardada dentro. O que acontece? O pensamento avaliativo da esposa, né, dentro dos padrões e das crenças que já tem guardado, né, dentro dela, o que ela vai pensar? Ele nunca faz o que eu peço mesmo. Que droga, ele não presta e nunca vai prestar. E quando a mulher faz esse movimento, né, tem esse pensamento avaliativo de ele não faz mesmo, nunca vai fazer, o corpo já começa a reagir, né? E às vezes, né, dá um ataque cardíaco. O coração dispara
às vezes uma tensão muscular, às vezes a respiração fica curta, né? E rápida por vezes. Vem um sentimento e a reação da ansiedade, o corpo começa a se manifestar, algum tipo de desconforto, e com isso a esposa pensa, ele me dá raiva, e o corpo continua com as manifestações e o cérebro já começa a se preparar, ele aumenta a raiva e desencadeia o comportamento de raiva. Se a mulher tem um comportamento de raiva, de expressar ela, falar, né? Ela grita, né? Ou ela diz para ele, né? Você fez de novo, né? Você não fez aquilo que eu pedi, né? Deveria ter feito agora. Se o comportamento de raiva é guardar, né? É guardar para dentro, ela engole, né? Não fala, não reage do jeito que ela costumava, né? Ficar quieta, ficar sofrendo, ficar empurrada, ficar sem falar com ele, enfim. Cada um sente o seu comportamento de raiva de maneira diferente. Então, liste quais as situações, quais os sentimentos de raiva que você tem guardado dentro de você, na sua vida, na sua memória, e perceba qual é o teu comportamento de raiva, como você expressa. Ou você engole, né? Quando você fica com raiva, ou você consegue conversar conforme você for sentindo a raiva, ou você fica acumulando e depois você joga tudo para fora como agressividade. Observe isso, qual é o seu comportamento de raiva, como que é esse funcionamento tem provocado. Você tem um pensamento avaliativo, como é que teu corpo reage e como que você se comporta em relação à raiva. Isso vai te ajudar muito a conseguir controlar, a liberar essa raiva, porque nenhuma emoção é boa ou ruim. Todas emoções são necessárias emocionalmente. E você acolher e expressá-la no momento certo e no momento adequado para o teu sistema, não em relação aos outros, sempre com você. Como é que está o teu comportamento de raiva? Como você está expressando a raiva?